Pronto, pessoal, vamos lá. Então, hoje, dando continuidade aí à atomística, né? A gente vai pegar um tema que, assim, é bem... Muita gente não gosta, na verdade, porque esse início de atomística, ele parece mais uma aula de história, tá ligado? Mas aqui a gente não vai se preocupar com datas, com anos, né? Nós vamos nos preocupar apenas com o momento histórico que Felipe chegou. O momento histórico que a gente se encontra, tá bom? Então, basicamente, o que é que a gente vai ter? Você vai ter que se ligar no pesquisador, o que ele descobriu, tá bom? E em que momento da história aquela descoberta dele se deu. Então, a gente vai traçar um meio... Tá ligado nas aulas de história que tem aquela linha do tempo? A gente, para aprender isso aqui, você tem que traçar uma linha do tempo. Então, essa linha do tempo, ela vai te trazer para a Idade Antiga, tá bom? E vai chegar até a Idade Moderna sobre os conceitos do que é o átomo. E muitos dos conceitos que vocês estão vendo aqui, eu acho que Badaró já pode até ter falado na aula dele alguma vez sobre o elétron, sobre as cargas, porque ele deve estar falando sobre carga elétrica, sobre o processo de eletrização. Então, isso tem muito a ver com essa parte aqui de atomística. Então, muita coisa que vocês vão me ver falar aqui, vocês podem ter escutado lá Badaró falando em física. Inclusive, na próxima aula eu vou convidar ele para ele ficar junto comigo aqui. A gente, ele falando de eletrização e eu falando de atomística em si, tá certo? Vamos lá. Então vamos. Boa noite, Felipe. Tudo bem com você? Tudo certo. Vamos lá, pessoal. Então a gente tem aí. Vamos prestar atenção agora. Evolução dos modelos atômicos, certo? Depois eu vou disponibilizar os slides lá no nosso Google Classroom e acho que amanhã, mais tardar domingo, essa aula já está lá no canal do YouTube, tá bom? Ó, vê só. Aqui você tem 5 animações, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira animação que eu tenho aqui, tá? Veja que essa primeira animação aqui, ó, que estou marcando de vermelho, ela é uma animação em que está mostrando apenas uma esfera, tá? Isso aí é apenas uma esfera. E o que é um modelo? Primeiro a gente tem que entender o que é um modelo. Em química, nós temos 3 conceitos básicos para definir o que é um modelo. A gente tem a hipótese, o modelo e a lei. A hipótese é quando você acha que alguma coisa acontece daquela forma. É aquele famoso dizer assim, eu acho que fulano está ficando com a namorada de Beltrano. Você não tem certeza de nada que você está falando. É você acha que aquilo ali está acontecendo. É o famoso achismo. Tá? Eu não tenho certeza de nada que eu estou falando. Eu não tenho nem como provar na prática e muito menos na teoria que aquilo está acontecendo daquela forma. Então, isso aí caracteriza uma hipótese. Quando eu passo o meu conceito para o modelo, o que é que vai acontecer? O modelo, você vai ter o seguinte. No modelo, eu tenho teoria, mas não tenho prática. Eu estou provando tudo teoricamente, eu pesquiso, eu consulto profissionais da área, mas eu não tenho, tá? Embasamento prático, eu não provei aquilo na prática que acontece daquela forma. E por último, eu tenho a lei. A lei é a junção das duas coisas. Eu vou pegar o que eu pesquisei na teoria e vou juntar com uma prática muito bem feita, que dá certo. Então, aquilo eu vou juntar os dois e provar que aquilo acontece daquela forma. Vamos falar primeiro da hipótese. Lembra daquele constante de Avogadro que a gente viu, aquele 6 vezes 10 elevado a 23? Que a gente estudou muito ano passado lá em soluções, quando viu parte de mol e tal. Então, isso é uma hipótese, se chama hipótese de Avogadro. Aí, que hipótese? Por que hipótese? Porque é um número hipotético, uma constante hipotética que ele calculou e para substituir valores para facilitar a vida dos pesquisadores, dos químicos e dos físicos. Tá bom? Então, isso é uma hipótese. O modelo é o que a gente vai estudar aqui. Então, veja, tudo o que nós vamos estudar aqui hoje é teoria. Pode até ter tentativa de se provar na prática, mas você não tem a certeza de que aquilo acontece daquela forma. Então, você vai ter
a teoria sendo mais importante do que a prática aqui nesse momento. Tá? Então se liga nisso, não esquece, tá bom? Aí agora a gente vai para a terceira possibilidade, que é a lei. Uma lei. Lei da conservação das massas, que é a lei mais famosa de química. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Essa é a lei da conservação das massas de Lavoisier. Tá bom? Então, Lavoisier ele propôs que na natureza nada se cria e nada se destrói. Tudo é transformado. E isso ele provou. Tanto na teoria quanto na prática. Vamos dar um exemplo. Eu pegar uma substância, eu pego uma folha de papel e queimo a folha de papel. Isso é uma reação química. Então, quando a folha de papel está aqui, que eu queimo ela, que eu ateio a chama nela, quando eu formar a cinza e tiver a fumaça, eu estou formando novas substâncias. Então, isso aí eu estou provando na prática aquela reação química da queima da folha de papel. Tranquilo? Então, vamos lá. Hipótese, eu só acho. Quando eu falo de modelo, é teoria, não tem prática. Pode até ter uma tentativa, mas eu não tenho a comprovação de que aquilo acontece daquela forma. E quando eu pego a lei, é porque eu junto os dois. Tranquilo? Vamos embora, então. Então, tem aí. O segundo modelo aqui, você vê, já mudou um pouco. Ó, tá vendo? Você tem uma esfera e algumas carguinhas aqui, ó, incrustadas nela. Quando chega no terceiro modelo, já muda completamente. Aquele desenho sólido, aquela esfera que a gente tinha, ela fica bem pequenininha aqui, ó. Se você prestar atenção, e ela fica aqui no centro, tá? Ela vai ficar lá no centro da estrutura. Beleza, se tiver travando, alguém abre, Jéssica, tu abre o microfone, então Felipe avisa quando estiver travando. Tá bom? Travando, não tá travando não, aqui não. Tá não? Então, Annalise, deve ser a tua internet, eu acho. Aqui também não, aqui tá normal. Então, vamos lá. Ó. Veja que essa esfera daqui, que ela era grande, ela diminui, ó, e vem para cá. Tá bom? Ela diminui e vem para cá, ok? Aí, vê só. Aqui já mudou de novo. Ó. No quarto desenho, ela já muda novamente. Aqui no quinto desenho, meu amigo, vira completamente dispersão total. Então, a gente vai passar por todos esses modelos, saindo do mais simples, que é esse primeiro aqui, ó. Ele é o mais simples, e indo até o modelo atual que a gente tem, que é esse último daqui, ó, que é o modelo atual. Tá bom? Que é o modelo que a gente trabalha hoje, tanto em química quanto em física. Tudo que diz respeito ao átomo tem a ver com esse modelo que está aí. Tá bom? Então, a gente agora vai estudar modelo por modelo. Tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, para a gente saber o que é modelo, você vai ter que entender em que momento da história a gente está. Eu não disse que a gente ia fazer uma linha do tempo? Então, a gente vai começar a nossa linha do tempo lá na Grécia Antiga. Então, na Grécia, o que é que acontecia? Muitos filósofos, eles ficavam discutindo sobre teorias. Então, essa história, eu acho que a galera que estou comigo no primeiro ano já escutou essa história que eu vou contar agora e eu acho que vai lembrar quando eu falar. Então, o que é que acontece? Na questão lá dos filósofos, todo filósofo ele tinha os seus discípulos que andavam com ele. Então, eu tinha Leucipo e Demócrito, tá bom? São dois filósofos gregos que eram discípulos de Sócrates, tá? E eles discutindo um dia, eles estavam discutindo à beira de um penhasco. E eles discutiam sobre o que formava tudo que a gente vê e tudo que a gente não vê. Veja que isso é coisa de filósofo mesmo. Tá bom? Em vez de estar falando da vida dos outros, eles estavam procurando os porquês da existência. Né? O porquê daquilo ali acontecer daquela forma. Tá? Então, isso era muito importante naquela época. Eles tentarem encontrar as definições, desculpa, para a formação de tudo que a gente tinha ao nosso redor. Então, é daí dessa conversa que vem a palavra átomo, que é justamente o resumo do que está aí nesse slide. Então, eles Demócrito conversando, conversa vem. Aí um dos dois pega uma pedrinha e joga lá de cima do penhasco. Lembro que eles estavam na beira do penhasco. Aí jogou lá a pedrinha na beira do penhasco. Quando ele joga a pedrinha na beira do penhasco, o que acontece? A pedrinha ela vai batendo na montanha. E cada vez que ela bate, ela vai se
partindo, ela vai se desintegrando, né? Ela vai se desmanchando. Pense uma pedra que você joga no chão, ela bate, 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 vai se partindo, 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 até chegar uma hora que ela vai estar muito pequena. Foi o que aconteceu com a pedrinha que ele jogou. Aí acendeu aquela lâmpadazinha, né? O que é que aconteceu ali? Isso está querendo me mostrar alguma coisa. E ele olha para o horizonte, aí diz, veja que isso é coisa de gente inteligente mesmo. Eu acho que essa pedra se desintegrou para mostrar para a gente que tudo que nós conhecemos é formado por algo tão pequeno que vai chegar um momento que a gente não consegue mais vê-lo. Pum! É daí que vem a palavra átomo, né? Lembre que A das aulinhas de português de vocês, né? A é prefixo de negação e tomos é divisão. Então, a palavra átomo significa que não pode mais ser dividido. Mas em que sentido ele quis dizer isso? No sentido de que vai chegar um momento que a matéria ela vai estar tão pequena. Lembra lá da matéria, corpo e objeto que a gente viu na última aula de química geral? A matéria vai estar tão pequena, tá? Que ela não vai mais conseguir se dividir. Então, isso é um marco na história da química e da física moderna. Por quê? Porque o advento do conceito de átomo, ele traz para a gente conceitos que até então eram obscuros. Mas veja, se detém ela na linha do tempo da gente. Isso aconteceu há cerca de 400 anos antes de Cristo. Tá? 400 anos antes de Cristo nós estamos falando. Então, você vai observar quanto tempo vai passar para chegar no primeiro conceito sobre o átomo. O primeiro conceito é aquele valendo mesmo, porque esse aqui, ele já é considerado como um modelo atômico. Só que ele é um modelo atômico, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é um modelo filosófico. Por quê? Porque ele fica apenas no pensamento. A única coisa que eles anotam é essa questão da palavra átomo, da essência da palavra átomo. Então, a palavra átomo, ela vem do grego, né, de tomos, que significa divisão, e a negação. Então, que não pode mais ser dividido, certo? Então, nós estamos em 400 antes de Cristo, é quando tudo relacionado à matéria começa a ser definido. E foi definido por quê? Por um químico, por um físico? Não. Foi definido por um filósofo, que ele era astrônomo, ele observava as estrelas, eles eram observadores das estrelas e matemático. Então, quer dizer, eram caras que tinham, assim, a essência do cálculo dentro deles. Mas, naquele momento, eles não se preocuparam com isso, apenas escreveram sobre o átomo. Aí, esses escritos deles vão para uma biblioteca, a famosa biblioteca de Constantinopla, lembra lá da história? Aquela que o pessoal, que Alexandre Grande chega e toca fogo em tudo, aquela confusão. E se salvam esses escritos deles. E esses escritos vão parar na Inglaterra. Aí daí a gente começa a nossa história. Tá bom? Então, 400 anos antes de Cristo, agora a gente vai pular um pouquinho na nossa história, né? A gente vai para o modelo atômico de Dalton. Galera, guarda esse nome. John Dalton. John Dalton era inglês. Ele... Tá aí a foto dele, tá certo? Deixa eu sair aqui. John Dalton é inglês, tá bom? Ele, se você observar, ele foi até os 70 e poucos anos. Então, ele era professor da Universidade de Manchester, na Inglaterra, e ele propôs o primeiro modelo. Só que Dalton propôs esse modelo do nada. Ele chegou assim, eu vou colocar vou dizer o que é o átomo, vou explicar o que é o átomo. Não. Dalton, ele, além de professor, ele também era médico, né? O nome de Dalton, vocês lembram de alguma doença assim que vocês conhecem? Vocês lembram de alguma doença assim que troca as cores? Jéssica, você lembra daquela doença que você fica trocando as cores? Daltonismo. Daltonismo. Então veja, Daltonismo. isso exatamente. Dalton, a doença tem esse nome porque foi ele quem descobriu, tá? Quem descobre o daltonismo é ele. Ele tem problemas. Ele tem essa doença. Aí o interessante é como reza a lenda de como ele descobriu isso, né? Porque Dalton descobriu que ele
que ele era daltônico, né? É até redundante, mas não posso fazer nada. Então, John Dalton descobriu isso assim. Ele ganhava presentes das pessoas e ele se perguntava, poxa, por que as pessoas só me dão casacas da mesma cor? Porque ele olhava para as casacas e só via marrom. Mas por que ele só via marrom? Porque ele era daltônico. Então ele não conseguia ver as cores que ele ganhava, cinza, preto. Para ele tudo era marrom. Aí ele achou estranho e um dia ele perguntou para um amigo e o amigo disse a ele, não, pô, a casaca que eu dei é cinza. Aí ele começou a estudar o que ele tinha. E aí ele descobre a disfunção genética que ele tem e passa a querer associar isso ao conceito do átomo. Por quê? Porque ele descobre através da... Não é síndrome de Down, não. É daltonismo, tá bom? É aquela das cores, beleza? Não identificar as cores. Então, a gente tem assim, ó, como é que eu vou trabalhar essa questão do átomo junto com ele? Ele descobre através do código genético o que ele tinha. A história do azão, azinho, azinho, azinho. Né? Você vai estudar esse genético. E aí, Dalton, né? Ele começa a estudar o átomo, mas ele tem que ter um ponto de partida. E qual é o ponto de partida de Dalton? Ele pega as leis que já existem. Aí, quais são as leis que tinham naquela época? A principal delas, a lei da conservação das massas, ou seja, a lei de Lavoisier. A natureza nasce, cria, nasce, destrói, tudo se transforma. Aí, o que é que Dalton percebe? A fórmula da água é H2O, ok? Ele percebe que o hidrogênio que está na molécula da água, tá, é o mesmo hidrogênio que a gente encontra na natureza enquanto elemento. Então, ele percebe que os elementos, eles não mudam suas características para formar substâncias. Tá? Aí ele começa a tentar mostrar como é que isso acontece. E aí, Dalton ele faz uma proposta bem simples do que seria o átomo para ele, tá bom? Ele vai trabalhar... Ah, desculpa, apareceu aí, agora me lembrei. 1807, nós estamos no século... Qual é o século? Quem me responde? 1807, qual é o século mesmo? Eu esqueci. 21. 21 lá. Século 19, né? 19. Século 19. Eu disse. Então veja, a gente saiu de 400 anos antes de Cristo e vamos para 1800 anos depois de Cristo. Então passou-se quase 2000 anos, quando a gente soma tudo, para se ter o início dos conceitos relacionados ao átomo. E Dalton se apega em outra coisa. Ele encontra o papiro em uma biblioteca, deixado por Dalton, os escritos, por Demócrito, desculpa, deixado lá por Demócrito na Grécia. Ele encontra os escritos e pega essas leituras e começa a estudar. A tentativa lá deles, a historinha lá do penhasco e tal que ele contou, mesmo que seja filosoficamente, mas essa filosofia científica trouxe para Dalton uma ideia. E qual foi a ideia que ele percebe? Tá lembrado que começa uma pedra bem grande e termina bem pequena? Mas a característica do material vai se perder? Não vai. Aí o que é que ele percebe? Que a matéria, ela não muda. Tá? Ela não vai mudar as suas características. Então ele coloca aqui, ó, o átomo ele era rígido, indivisível, indestrutível. Aí você vai, professor, indivisível? Mas a pedra não se soltou? Beleza, se soltou. Mas quem garante que o que formava ela se dividiu? Lembre, o que formava a partir de agora a gente chama de átomo. Nunca esqueça disso. O que forma a matéria são os átomos. Né? Então nós vamos ter os átomos como principais, né, formadores dos materiais. Então quando ele chama aqui de rígido, é pela resistência que ele tem de ser uma molécula grande e poder se tornar uma molécula pequena e continuar com a mesma característica. Indivisível, porque ele mantém a sua forma. E indestrutível, porque ele não muda a sua característica. Lembra da história da molécula da água? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, vai formar a molécula da água. Então, ele não perde a sua característica. Por isso que ele chama de indestrutível. E ele vai mais além. Ele coloca
o átomo com uma forma ó, esférica. Vê que coisa interessante. Ele coloca uma forma esférica. Mas por que ele bota uma forma esférica para o átomo? Porque ele associa o átomo a uma bola de um jogo que eles, naquela época, eles praticavam muito, que é a sinuca, o bilhar. Então, tanto é que esse modelo ele é chamado de modelo da bola de bilhar. Eu não gosto muito de chamar por esses apelidos, não, mas eu vou citar só para vocês lembrarem. Então, esse aí é o modelo da bola de bilhar. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para o próximo característica aqui. Aí ele tem, baseado em reações químicas e paisagens minuciosas, chegou à conclusão que os átomos realmente existiam e possuíam essas características daqui. Toda a matéria é formada por partículas pequenas, esferas, maciças, neutras, indivisíveis. Então, vamos lá. Esférica, por causa do formato. Okay. Esférica por causa do formato. Né? Esférica por causa do formato. Maciça, a gente comenta daqui a pouco. Isso aqui é importante, viu? Lá de física. Neutro. Neutro tem carga, pessoal? Responde aí quem tiver com o microfone aberto. Neutro tem carga? Positiva ou negativa? Fica com as duas, né? Neutro não tem carga, não é isso? Ele Mas, tipo, absorve a carga. não tá carregado, Ele né? não está É que ele não tá carregado. carregado. Ele nem tem carga positiva nem negativa. Ele está neutro. Tá? É como uma pessoa que está vendo uma briga e ele fica parado ali sem fazer nada. Ele está neutro na situação. Que fica o mais e o menos lá junto, aí não fica carregado nem com mais. Exatamente. E o mais importante dele é esse aqui, ó, indivisível. Certo? Que não pode se dividir. Entenda que não pode se dividir é que quando ele chegar na essência dele, eu não separo. Vê, um átomo de hidrogênio eu consigo separar ele? Não, porque eu já cheguei no átomo. A gente vai ver que existem as subpartículas do átomo mais na frente. Mas isso aí não quer dizer nada, tá bom? Então aqui, ó, maciço. Atenção para esse maciço aqui. Maciço tem a ver com densidade, pessoal. Tá? Tem a ver com densidade. Lembra de densidade? Aquela história de o menos denso flutua, o mais denso vai para o fundo. Então, quando ele chama de maciço, é porque nas observações dele, que não eram observações fáceis, porque naquela época, início do século XIX ali, ele não tinha equipamentos, né? Tinha se descoberto o microscópio há pouco tempo, mas ainda não era aquele equipamento assim que você tinha confiança no que ele, nas informações que ele trazia para você. Então, o que é que acontece? A gente vai colocar que a densidade dessa esfera que ele chamou de átomo, né? Ela era tão grande que ele chamou de maciço, por ele ser muito denso. Uma bola de sinuca, todo mundo já viu, eu acho. Uma bola de sinuca é uma esfera maciça, dura, resistente. Por isso que ele associou as características ao átomo dele, tá bom? Aí aqui, ó, a gente vai ter, existe um número finito de tipos de átomos na natureza. Por que finito? Porque um dia os átomos de oxigênio vão acabar, um dia os átomos de hidrogênio vão acabar, mas a gente não sabe quando. Cuidado, finito não significa dizer que ele é destruído, tá bom? A gente tem que ter cuidado com isso. A gente sabe que todo elemento da tabela periódica, que a gente vai estudar mais na frente, então todo elemento da tabela, a gente vai encontrar uma quantidade deles na natureza. E essa quantidade é que vai fazer com que eles se destaquem, tá bom? Então a gente tem elementos que têm mais abundância do que outros e outros que têm uma quantidade menor, né? E depois a gente vai entender o que é que isso funciona dessa forma, certo? O que mais Continuando aqui, a combinação de iguais ou diferentes tipos de átomos origina em diferentes materiais. É o que eu falei sobre a molécula da água. Tem microfone aberto aí, por favor, fecha. Lembra lá da questão da água, da formação da molécula da água. Eu vou pegar uma molécula de oxigênio, de O2, pegar uma molécula de H2, de hidrogênio, juntar os dois e formar a molécula da água. Então, eu vou ter a combinação de iguais ou diferentes átomos para originar materiais diferentes. Então, eu posso ter moléculas que são substâncias simples, tá lembrado da outra aula? E moléculas que são substâncias compostas, tá ok? Substância simples é o mesmo átomo, é o O2. Substância composta é o H2O. Ok?
Então, de Dalton, a gente tira o quê? A esfera de Dalton, que ele descobriu como átomo, é uma esfera maciça, tá bom? Fica... Indivisível. Opa! Essa é a ordem, Dalton, Thomson. Tá na ordem cronológica. Tu vai ver pelas datas quando aparecer aqui no slide. Certo? Hoje a gente vai até Thomson para não dar um nó na cabeça de vocês. A gente vai fazer isso aí bem devagarzinho para vocês aprenderem bem, para quando chegar na tabela periódica, na distribuição dos elétrons, vocês entenderem o porquê daquilo ali. Tá certo? Beleza. A gente vai fazer com calma. Então, vamos lá. Dalton é o conceito mais simples. Veja o que eu vou dizer agora. Que isso aí tem muita gente que não concorda. Mas o conceito de Dalton para o átomo é o conceito mais simples que existe. Mas só que, para mim, o conceito de Dalton é o mais importante. E vocês vão entender lá na frente, quando a gente chegar no modelo atômico atual, que é o que se usa hoje, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas guardem isso aí, ainda bem que está gravado. Para mim, o modelo de Dalton é o modelo mais importante que tem. Porque o modelo de Dalton ele junta passado e futuro, mesmo sem ele perceber o que ele está fazendo. Vocês vão ver que em cada um dos que a gente vai passar agora, tem uma característica do modelo de Dalton. Vocês vão ver isso. Aí isso vai ficar bem claro a partir de agora. Então, Joseph Thomson, né? Ele é físico também. Veja que o modelo dele aí, o desenho, ele já muda em relação ao que a gente tinha lá do modelo de Dalton. O dele já está diferente, tá certo? Ó, o de Dalton não tinha carga, né? Aqui eu tenho carga positiva e carga negativa. Beleza? Tenho carga positiva e negativa, certo? E aí, ó, não olhe muito para esse desenho, não, que se você olhar muito para isso aí, você fica hipnotizado, né? Fica lá, positivo e negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, lembrem, Dalton, ele não diz que tem carga, ele diz que é neutro. Mas só que Dalton ele chega muito perto de dizer que tem carga positiva. Tá bom? Ele chega muito perto de dizer que tem carga positiva. Então, ele faz isso com a ajuda de quem? Com a ajuda de um cara chamado William Crookes, né? Que são os tubos de Crookes. Era um tubo de vidro, que ele aumentava a temperatura desse tubo de vidro, colocava gases ali dentro e gerava luz. São as lâmpadas fluorescentes que a gente usava antigamente. Não essas de LED, não. São as fluorescentes, aquelas que tem lá no colégio, aquelas mais... são retinhas, assim, o cilindro meio reto. Tá bom? Então, a lâmpada fluorescente é um exemplo de um tubo de Crookes. Ok? Então, Thomson, o que ele vai ter de diferente em relação ao de Dalton? Thomson descobre as cargas negativas lá no modelo de Dalton. E que cargas negativas são essas? É o que a gente chama de elétron. Não esqueça disso. Elétrons são as cargas que têm um sinal negativo. Tá bom? São os elétrons. Prótons positivas. Elétrons, cargas negativas. Tá? Ó, 1807 foi o de Dalton. Aí Thomson é 1904, ou seja, são 100 anos para ter esse avanço no conceito do átomo. 100 anos para ele propor um novo modelo. Veja que coisa linda que é a ciência. Tá? Porque a descoberta de Thomson vai fazer o conceito do átomo dar um pulo a partir de agora. Então, a gente vai ter a descoberta do elétron, que é a carga negativa. Então, ele continua dizendo que o átomo é uma esfera maciça, tá? Muito densa, ok? Só que agora ele não é mais neutro. Ele tem carga positiva e tem carga negativa. Só que quem é que está disperso dentro lá? São as cargas negativas, que são os elétrons. Então, se os elétrons estão lá, lembra de Badaral, positivo atrai negativo. Se o elétron está lá e ele é negativo, e ele está lá dentro da esfera, é porque lá dentro tem também carga positiva, desculpa. Então, ela vai ser atraída pela carga positiva, ok? Atraída pela carga positiva, tá bom? Então, o elétron é negativo e o próton é positivo. Foi um modelo chamado do modelo do pudim de passas. Por quê? Os elétrons ficavam dispostos no átomo igual as passas em cima de um pudim. Tá bom, pessoal? Então, vê. Na minha cabeça, eu tô querendo fazer assim. Ir até o modelo de Thomson, que é o que a gente fez hoje. Então, quando eu colocar os slides, eu vou colocar até o último modelo atômico. Mas se vocês quiserem, já pode dar uma olhada lá e tal, para conhecer o que eu vou fazer. Mas eu vou explicar tudo, tá bom?
E queria agradecer a todo mundo a presença aí pela sexta-feira, tá certo? Uma boa noite aí para vocês. Fiquem tranquilos. Essa aula estará no canal em breve. Colocarei lá pra gente. Beijo no coração de todos e a gente vai se falando. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Isso é top. E até a próxima aula. Amo vocês sabem disso. Isso que eu estou fazendo aqui é por vocês. Tá bom? Lindo. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Certo? Beijo. Tchau, te amo.